As muralhas de Jericó. Elas caíram. A época é aproximadamente 1400 a.C. Os israelitas estão lutando em seu longo e árduo trajeto para a Terra Prometida. À frente, bloqueando o caminho, está a bem fortificada cidade de Jericó. Os israelitas não estavam equipados nem treinados para enfrentarem uma batalha contra tão poderoso adversário. De acordo com a Bíblia, essa famosa batalha será vencida com o soar de trombetas. Todos os gritos e sons de trombetas do mundo não vão destruir 4,5 metros de espessas muralhas. Histórias como essas das muralhas de Jericó caindo ao som de trombetas são a razão de não se acreditar em tudo na Bíblia. Temos muitas evidências científicas, que um terremoto destruiu as muralhas de Jericó, exatamente como consta na Bíblia. Mesmo sendo Jericó uma das mais antigas cidades do mundo, não há nada no local que possa relacioná-la à história da conquista de Josué. Embora Jericó seja uma das cidades mais antigas do mundo, com muitas cidades construídas umas sobre as outras, podemos precisar a data em que a cidade foi destruída pelos israelitas, como descrito na Bíblia. Durante 40 anos, Moisés guiou seu povo pelo deserto da península do Sinai, preparando-o para o dia em que entrariam em Canaã, a terra prometida. Estava agora nas mãos de Josué entrar e possuir a terra prometida. Mas uma grande cidade murada chamada Jericó, que estava lá há milhares de anos, se entrepunha entre o sucesso e o fracasso de Josué em conquistar Canaã para os israelitas. Josué não tinha máquinas de guerra capazes de destruir ou mesmo penetrar a fortaleza murada. Só um milagre, enviado por Deus, faria o serviço. E esse milagre, de acordo com a Bíblia, derrubou as muralhas de Jericó com o som das trombetas. Fato ou ficção? Isso aconteceu de fato. Estudiosos da Bíblia acreditam que Josué criou o primeiro exército israelita. Assim como Moisés tirou os escravos do Egito e os moldou em um povo, Josué fez um exército de guerreiros a partir de lavradores, oleiros e negociantes. O verdadeiro nome de Josué entre sua tribo de Efraim era Josia. Moisés o chamou de Josué. O primeiro teste dos madianitas israelitas não tardava em chegar, pois estavam atravessando um país bárbaro e hostil. De novo! Atacar de novo no setor Amalecita! Atacar em nome de Moisés! Em nome de Israel! Em nome de Deus! Atacar! Em Amaleque, as tropas de Josué sangravam. Está escrito que enquanto Moisés mantinha seus braços erguidos, eles venciam. Quando ele abaixou os braços, a luta começou a falhar. Então Moisés pediu ajuda para manter seus braços erguidos o dia todo. E o exército de Josué teve sua primeira vitória. Há pouca dúvida de que Josué também serviu como guarda-costas pessoal de Moisés. Quando o profeta subiu a montanha para falar com Deus, apenas Josué o acompanhou. Houve muitos pequenos encontros com assaltantes, bandidos e tribos briguentas. A Bíblia menciona apenas 2 batalhas maiores enquanto Israel ainda estava no deserto. Rezebom, onde os amorreus foram severamente derrotados, e Pazã, onde as cidades e o arrogante rei foram humilhados e esmagados. E quando o maior dos profetas soube que seu tempo havia chegado, sagrou Josué seu sucessor e colocou nele o manto da liderança.
De acordo com o livro de Josué, o rio Jordão parou seu fluxo para permitir que os israelitas atravessassem em direção a Canaã, para que Josué pudesse preparar seu ataque a Jericó. A ideia de que todo o Rio Jordão parou de fluir para deixar Josué e os israelitas atravessarem em terra seca é a razão para questionar todo o livro de Josué. Normalmente, o Rio Jordão flui rápido demais para ser atravessado a pé. Mas, frequentemente, após terremotos, o curso do rio chega a parar às vezes por 2 dias, como aconteceu em 1906. Estou convencido que a secagem do Rio Jordão durante a conquista de Josué foi também o resultado de um terremoto. A Bíblia nos diz que a cidade de Jericó tinha que ser destruída. Era uma fortaleza de depravação, uma abominação aos olhos de Deus e uma porta trancada à terra prometida. Após atravessar o rio, Josué mandou espiões à cidade. E os relatos podem ter causado grande preocupação entre seus generais. Jericó era bem fortificada, bem estocada com grãos da colheita. E havia uma nascente natural no centro da cidade. Jericó podia resistir a um cerco muito longo. Nós nos colocamos numa posição terrível. Agora o rio está atrás de nós e temos todas as cidades armadas de Canaã à nossa frente. Meus conselheiros acham que devemos ir para o sul agora e começar com uma campanha menor. Se Josué insiste nessa loucura, perderemos o melhor de nossas forças nessas muralhas. É melhor atacar uma posição menos forte, até que estejamos fortalecidos. Boas novas. Temos boas novas, valoroso general. A fortaleza dos amorreus está pronta para um ataque. Quando será, general? Na primeira lua cheia, bravo Zebulon. Ora, mas faltam apenas 7 dias. Deus fez o universo inteiro em menos tempo. 7 dias e Jericó será nossa. Tens notícia da cidade? Vão se entregar sem lutar? Estão querendo fazer um acordo? Eles desprezam a nós e a nossa presença. Estão mais fortes e bem abastecidos do que imaginamos. Poderiam enfrentar um cerco de anos. Então, como essa poderosa fortaleza será nossa? Certamente não nos atirando contra essas muralhas altas e desumanas. Com fé, meus capazes e preocupados comandantes. Deus falou comigo. E eu direi quais os planos, pois começamos ao raiar do dia. Com licença, poderoso Josué. Levará semanas para fortalecermos nosso exército. Essa vitória não virá pela força de nossos braços, mas pelo poder de Deus. Por isso, não haverá apropriações, sem saques, nenhum só grão de cereal. Sem prêmios, sem recompensas, mas a cidade está cheia de cereais, nos alimentaria por meses. Nada, meus generais, deve ser pego da cidade. Nosso único propósito aqui é destruir essa abominação com a espada e com o fogo. Então, grande Josué, podemos saber como cumprir as ordens de Deus? A arca será trazida e colocada no centro da marcha. 7 sacerdotes com 7 trombetas irão na frente. Cada dia avançaremos em batalha e marcharemos uma vez em volta das muralhas. Nenhum som virá das fileiras. Apenas o som das trombetas será ouvido. Para os israelitas, sem dúvida, a arca era o objeto religioso mais sagrado, pois servia como pedestal para o verdadeiro Deus e sua presença divina se fazia visível. Dentro da Arca do Concerto estavam contidas as 2 tábuas com os 10 mandamentos escritos, o bastão de Arão que germinava e um pote de maná que alimentou os israelitas durante sua jornada no deserto. Os israelitas acreditam que a Arca do Concerto era responsável por permitir que atravessassem o Rio Jordão quando ele ficou miraculosamente seco. A Arca do Concerto foi usada quando cercaram a cidade de Jericó 7 vezes. A cidade toda veio ao chão, como verificaram os arqueólogos. A arca ainda foi usada batalha após batalha e conquistou vitória após vitória para os israelitas.
Durante 500 anos, a arca foi o objeto mais precioso e sagrado do mundo. Os filhos de Israel a seguiram em batalha e, ao entrarem na Terra Prometida, enquanto podiam ver a arca, sabiam que Deus caminhava com eles. Durante 6 dias, as fileiras marcharam em silêncio em torno das grandes muralhas, exceto pelo som das trombetas dos sacerdotes. Então, no 7º dia, a tropa fez 6 voltas em torno da muralha em completo silêncio. Mas no final da 7ª marcha, Israel, a nossa glória! Vingadores, atacar! vimos agora a história bíblica da destruição das muralhas de Jericó. Pode a ciência esclarecer o mistério de como isso aconteceu? E podem nos dizer quando aconteceu, datando astronomicamente? Os antigos não tinham relógios e calendários como temos hoje. Eles olhavam para o céu para saber a hora. Qualquer data era baseada nas fases da Lua, ou no Sol, ou na combinação dos dois. A astronomia é uma ciência exata. Devido ao que sabemos hoje sobre a astronomia, podemos voltar e examinar o que aquelas pessoas disseram e duplicar isso no céu por computador, conseguindo datar eventos com precisão. Usando as referências da Bíblia, fomos capazes de determinar que as muralhas de Jericó caíram no dia 9 de abril de 1421 a.C. Sendo assim, a primeira volta em torno de Jericó foi em 3 de abril do mesmo ano. Podemos determinar isso por um eclipse solar que ocorreu no longo dia de Josué 10 dias mais tarde. Ao vermos a tela, notamos que ao meio-dia, sobre aquela área, o Sol estava sendo eclipsado pela Lua, como podem ver. Temos muitas evidências, evidências científicas, de que as muralhas de Jericó foram derrubadas por um terremoto, como descrito na Bíblia. A melhor evidência são os esqueletos desenterrados em Jericó, que foram, obviamente, destruídos por uma muralha derrubada. Por muitos anos, os estudiosos pensaram que a história de Jericó era uma lenda mítica. Quando a evidência arqueológica é interpretada corretamente, no entanto, descobrimos que concorda incrivelmente com a Bíblia. Jericó era uma cidade fortemente defendida. Tinha 2 muros de tijolos de barro à sua volta. A evidência arqueológica indica que esses muros de tijolos de barro tombaram, como descrito na Bíblia, e isso foi provavelmente devido a um terremoto. Restos daquela muralha estão lá até hoje. De fato, tem um daqueles tijolos de barro bem aqui. Ele tem uns 3.400 anos de idade. Se olharem comigo essa reconstrução arqueológica, eu mostrarei como aconteceu. A cidade era cercada por um muro com revestimento de pedra, cerca de 3,5 metros de altura. Em cima disso, havia um muro de tijolos de barro com cerca de 5,5 metros de altura. Isso é o que os israelitas encaravam ao marcharem ao redor da cidade por 7 dias, de acordo com o relato bíblico. Atrás desses muros havia uma barreira maciça que circundava a cidade toda. No topo dessa barreira havia ainda outro muro de tijolos de barro com cerca de 5,5 metros de altura. Nessa barreira haviam casas construídas.
Ao escavarem a cidade, os arqueólogos encontraram muitas evidências de que houve um terremoto na época do fim da cidade. Quando escavaram a base desse muro externo com revestimento de pedra, encontraram pilhas de tijolos de barro derrubados, como vemos aqui no desenho. Apesar desses muros de tijolos terem sido derrubados, o alto muro de pedra de 3,5 metros de altura está lá até hoje. Como os israelitas passaram por cima disso? Bem, ao caírem, os tijolos de barro formaram uma rampa, permitindo que os israelitas subissem por ela, entrassem na cidade e a incendiassem. Isso deu amplas provas de que o relato bíblico estava inteiramente correto. Na Bíblia nos dizem que a muralha desmoronou. Dentro da cidade, encontraram grande quantidade de cereal. Era evidente que o fim veio logo depois da colheita. Novamente, isso concorda com a história bíblica. Não é comum encontrar grandes quantidades de cereal em um local antigo. Aqui em Jericó, encontraram em quase todos os prédios grandes potes cheios de grão. Normalmente, isso teria sido pilhado devido a seu grande valor. No entanto, a Bíblia nos conta que os israelitas foram proibidos de saquear a cidade, pois ela deveria ser oferecida a Deus. O fato de ter muito cereal lá indica que houve um cerco muito curto da cidade. A Bíblia diz que o cerco só durou 7 dias. Todos os detalhes que os arqueólogos encontraram concordam precisamente com a narrativa bíblica. Como dissemos no início, o livro de Josué é muito controvertido. Qual é o peso das evidências oferecidas? Nesse caso, embora as dúvidas sejam grandes e desafiadoras, não há qualquer evidência de que as ocorrências descritas no livro de Josué não aconteceram. Os céticos apenas levantam dúvidas se essas coisas de fato aconteceram. Por outro lado, a evidência científica, arqueológica e histórica mais forte demonstrou que tudo o que a Bíblia afirmou poderia ter acontecido e provavelmente aconteceu da maneira como ela descreve esse evento. Há mais nessa história, além da queda das grandes muralhas da cidade de Jericó. É um relato de como a inquestionável obediência de Josué a Deus trouxe vitória, apesar de seus conselheiros tentarem convencê-lo quanto a opções militares. No mundo de hoje, a obediência às leis de Deus ainda causa impacto em nossas vidas e muda o destino das nações? Há algo a se pensar.